Boa noite a todos, mais uma vez. E espero que estejam a acompanhar aquilo que eu tenho dito aqui como história da redenção. Basicamente, é um olhar para toda a Escritura e procurarmos discernir em toda a Bíblia a mensagem do Evangelho, a forma como o Senhor se foi revelando progressivamente para buscar alcançar o homem para redimir. Então, eu vou mostrar os meus slides e hoje nós vamos fazer uma mudança no tema que temos estado a dar, mas antes disso eu queria fazer então uma revisão. E isto está a ficar aqui um pouco lento. E queria iniciar precisamente por mostrar este diagrama, com basicamente tentar pôr de uma única vez a história toda da Escritura, e isto numa abordagem para nós podermos partilhar o Evangelho com alguém. Então, do lado esquerdo começamos com a criação. O Senhor criou o homem, depois temos o momento do pecado, queda, que nos separa de Deus, aquela descida, aquela depressão ali, é o momento em que Israel vai ao Egito e se forma como nação. Eles chegam à terra de Canaã, liderados por Moisés e Josué, instalam-se na terra, dá início ao período do reinado, do reino de Israel, que é de curta duração, com 3 reis. Depois disso, a divisão do reino existe. Temos então o Reino do Norte, a maior parte das tribos, que fica afastada do Senhor, do acesso ao templo. O primeiro rei manda construir 2 touros para que as pessoas adorem em 2 cidades distintas. Em 722, Samaria é invadida, portanto seria a capital, e há a queda do Reino de Israel. E mais tarde, em 586, o Reino do Sul, portanto que seguia a dinastia da casa de Davi, eles são também invadidos e são levados cativos. Depois há um retorno do exílio, já sob o domínio persa, na época de Esdras, Neemias. Alguns outros profetas também estão a falar nesse período, e depois temos ali o interregno de 400 anos sem qualquer voz profética, sem uma mensagem do Senhor à nação, até que surge João Batista como o último profeta do Antigo Testamento que prepara a vinda de Cristo Jesus. Temos então depois os Evangelhos, o início da Igreja no livro de Atos. Hoje nós estamos no século XXI e então tanto o Novo como o Novo Testamento depois indicam a existência de novos céus e nova terra, e estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, não temos aqui todos os detalhes da história da Bíblia, porque a ideia também é podermos partilhar, e nesse sentido, se o homem começou com Deus na criação, no fim, a ideia também é o homem estar unido com Deus. Alguns textos que seria importante irmos retendo, ouvi falar, não sei se alguém tem uma pergunta, mas alguns textos que era importante nós irmos retendo, e eu sugeria se os pudessem memorizar, não apenas o sentido de memorizar o texto, mas de os relacionarem também com o ensino da Escritura. O primeiro é fácil, Gênesis 1:1, que nos introduz como Deus sendo o criador de tudo aquilo que existe. Portanto, tudo aquilo que eu conheço, excluindo o próprio Deus, obviamente, mas tudo aquilo que existe é criado pelo Senhor. Portanto, tudo depende dele, é dele e para ele. E aqui Gênesis 1 introduz-nos a este conceito de Deus Criador. Ainda no capítulo 1, versículo 27 e 28 de Gênesis, agora o Senhor está-se a revelar como soberano sobre a sua criação, no sentido em que, de facto, ele criou o homem, somos criação de Deus. Deus abençoa o homem, dá-lhe ordens e também lhe atribui autoridade. Portanto, o homem é-lhe dado aqui no versículo 28, dominai domínio sobre os peixes do mar, as aves do céu, sobre todo o animal que rasteja sobre a terra. Então, o homem criado à imagem de Deus tem também essa autoridade para dominar, exercer essa autoridade concedida pelo Senhor como mordomo, e está ligado àquele tema também que se tem estudado, que é a mordomia, portanto, cuidarmos de tudo aquilo que o Senhor nos tem confiado, sendo nós, então, criados à imagem de Deus. E isso também transmite toda a dignidade que nós temos como seres humanos, que não nos é transmitido o nosso valor
não deveria vir pelos os critérios que a sociedade nos dita, mas o valor que nós temos como seres humanos, nos sentirmos amados, importantes, seja o que for, deveria vir da parte de Deus, ainda que, afetados pela queda, Deus tem tido a sua graça, o seu amor por nós. Em Gênesis 3,15, então nós temos um momento triste da queda em que o homem se afasta de Deus, e mesmo nesse momento Deus também se está a revelar como um Deus que dá promessas, apesar de haver toda a permissão ou lugar para a ira de Deus e a humanidade ser destruída, a graça do Senhor está presente, Deus dá promessas, e temos a primeira promessa da redenção, em que o Senhor promete que um descendente da mulher então iria esmagar a cabeça da serpente, que sabemos que é Satanás. Então, como que aqui logo no início da Escritura nós já temos algo que antecipa a derrota do mal, o fim da morte. Portanto, essa vitória já está ali, ainda de forma não muito completa em Gênesis, mas ela está presente, e no sentido de promessa de Deus, ela é completamente plena, nada falta ali nessa promessa. Mais à frente, então, nós notamos que o ser humano se vai degradando, a humanidade degrada-se, e no capítulo 12 o Senhor revela-se a Abraão, chama-o pelo nome, dá-lhe uma série de promessas, e em destaque o versículo 3, que através da descendência de Abraão, não apenas a família dele, mas todas as famílias da terra iriam ser abençoadas. Então este seguimento da redenção do homem, da bênção de Deus, que houve ali como que uma ruptura no capítulo 3 de Gênesis. Se o Senhor antes tinha abençoado o homem, no capítulo 3 a terra é amaldiçoada, mas agora temos de novo a promessa de que todas as famílias da terra irão ser abençoadas através de descendência que o Senhor irá dar a Abraão. Outro texto bastante importante, ainda em Gênesis, o versículo 6 do capítulo 15, é que numa conversa que o Senhor teve com Abraão, é dado ali a primeira missão que nós temos do princípio de justificação pela fé. Porque Abraão crê naquilo que o Senhor lhe diz, isso é-lhe atribuído como justiça. E Abraão passa a ser considerado justo, não por ser um homem que praticou boas obras, mas por ser um homem que acredita naquilo que Deus diz, ainda que ele não tenha em si próprio recursos para resolver o seu problema, que era não ter filhos. Mas ele acreditou na palavra de Deus. E esse princípio da fé é aplicado depois, mais tarde, no Novo Testamento, quando Paulo argumenta em favor da justificação pela fé. Saltando bastante mais, então, temos 2 livros da Bíblia que abordam alguns períodos idênticos, o livro de Samuel e o livro de Crônicas, e temos ali uma promessa já de um período em que temos o reino instalado, em que o Senhor fala com Davi e dá-lhe promessas. Podemos também recorrer a outros textos no livro dos Salmos, em que Davi reflete essas promessas que o Senhor lhe tinha dado, mas aqui no segundo livro de Samuel, capítulo 7, versículo 16, o Senhor dá esta promessa que a sua casa, o seu reino será firmado para sempre, e o teu trono será estabelecido para sempre. Seria interessante compararem, depois mais tarde, com o primeiro livro das Crônicas, capítulo 17, versículo 14, onde o texto é bastante semelhante, com uma ligeira diferença que faz toda a diferença também, e não invalida este texto, pelo contrário, este texto temos que discernir aqui este conceito de teu reino e teu trono. É que Davi não é o dono do povo, Davi é como o ser humano, alguém colocado numa posição pelo Senhor que está a cuidar daquilo que é de Deus. O povo é de Deus. Em última análise, o reino é de Deus. E quando lemos em Crônicas, o Senhor diz que o seu reino será firmado para sempre, o seu reino do Senhor, e o seu trono será estabelecido para sempre também, o seu trono. Então, em vez de ter teu trono, tem meu trono, e teu reino, em Crônicas temos meu reino. Ou seja, o trono e o reino são de Deus. Tal como podemos pensar neste sentido, a nossa vida não é nossa, é de Deus. Então, aqui, o rei de Israel seria apenas alguém que está a servir
o seu grande rei, digamos assim. Voltando àquela questão dos pactos, concessão real ou suzerano vassalo, será o grande rei, que é o Senhor, está a dar ordens, a dar promessas ao seu rei súbdito, neste caso que seria David. Mas o dono do reino não é David. O dono do reino é o Senhor. Então, esta promessa de que esse reino será estabelecido para sempre. E esta é uma dificuldade que nós temos ali, porque pode haver uma sucessão de dinastias, mas em termos humanos é difícil haver um ser humano, um descendente físico de David, que vai depois reinar eternamente, que irá reinar para sempre. Isto leva-nos já a um tempo dos profetas, com livro escrito, em que temos este texto de David. Eu creio que nós o conhecemos bem, é muito utilizado, recorre-se muito a estes versículos na época de Natal, mais ao versículo 6, não tanto ao versículo 7, mas este texto tem alguns paradoxos, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. É uma boa promessa até aqui, sem nada complicado. O seu nome será Maravilhoso Conselheiro, e a seguir o epíteto seguinte traz alguns problemas. Deus Forte, Pai da Eternidade. Estes dois nomes, estes dois títulos, causam alguns problemas, porque o Senhor já tinha deixado bem claro para não haver outros deuses, não haver outras imagens. O Deus de Israel é o único, com aquela forte lema do Shema, não há outro Deus, escuta Israel, o Senhor teu Deus é o único. Como é que agora um menino, como é que há um filho que vai ser chamado de Deus Forte? Como é que ele vai ser chamado Pai da Eternidade? Isto causa alguns problemas, mas dá seguimento à promessa que o Senhor tinha dado a Davi, para que aumente o seu governo, venha paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, para estabelecer e firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. Então começamos já aqui a notar algumas tonalidades de que aquilo que o Senhor está a falar não se limita à dimensão da matéria humana, à dimensão política, à dimensão física, mas Deus Forte, Pai da Eternidade, esse irá reinar para todo o sempre. Então, queria fazer a pausa, vou aqui tentar respeitar as minhas pausas que eu não tenho feito, e ver se alguém tem um comentário, alguma dúvida ou sugestão que queira fazer até aqui. Se alguém tiver, por favor, pode abrir o microfone, fazer a pergunta ou colocar no bate-papo. Se não, então eu irei continuar. Ok, voltando agora para o Novo Testamento, é interessante que este desejo que sempre vimos de o Senhor buscar o homem, já notamos isso. O Senhor, quando Adão peca, Deus vai ter com ele. Quando Caim começa a andar de forma indevida, o Senhor vai ter com ele. Sempre o Senhor tem iniciativa, vai buscar o homem. Agora, de uma forma maravilhosa, lemos no início do Evangelho de João que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E há uma série de promessas que transmitem uma nova realidade que então irá acontecer. Já vimos Isaías, que é um menino, é um príncipe, mas também é Deus Forte, também é Pai Eterno. Um texto também já foi mencionado, creio eu, não, estava a pensar em Isaías, este texto disse que ele não foi, mas é interessante que no livro de Ezequiel, o capítulo 34, o Senhor está a falar, e ele fala contra os pastores de Israel, e Deus apresenta ali algumas queixas duras, e o Senhor afirma que ele próprio, ele virá e ele irá cuidar das suas ovelhas. E neste texto quase que dá a ideia que se confunde entre o Senhor e o servo do Senhor. Nós temos ali os versículos, eu vou ler, Ezequiel, então, capítulo 34, Ezequiel 34, versículo 23 e versículo 24, e diz assim: suscitarei para elas um só pastor, ele as apacentará, o meu servo David é que as apacentará e lhe servirá de pastor. É interessante que Davi já tinha morrido, e fica aqui a pergunta que se coloca é: quem será este David? Porque obviamente é uma referência
à casa de David, e o que nós temos aqui não é que Davi iria como que ressuscitar e voltar, mas alguém da linhagem de Davi iria fazer isso. No entanto, os versículos anteriores, o Senhor, queixando-se, ele diz no versículo 11, assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. Tirá-las-ei dos povos, isto o versículo 13. Apacentá-las-ei de bons pastos, e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Portanto, o Senhor mesmo vai fazer tudo isto. O versículo 16, a perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei, a enferma fortalecerei. Portanto, o Senhor não está a falar de um terceiro ou de um outro pastor alheio a ele próprio, mas o próprio Senhor vai fazer isso. Mas quando chegamos então a este versículo 23 e 24, agora o Senhor o Senhor diz que ele irá enviar então esse servo de Davi, esse Davi que irá apacentar as suas ovelhas. Parece que se fundem na mesma pessoa. E também Jeremias 31, este sim, foi então mencionado na última segunda-feira, Jeremias capítulo 31. Então nós lemos assim no versículo 31 até ao versículo 34, eis que vêm dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Portanto, aqui há uma referência à tal divisão dos reinos que infelizmente aconteceu na vida da nação. Não conforme a aliança que fiz com os seus pais no dia em que os tomei da mão para tirar da terra do Egito. Portanto, há uma referência aqui também para um momento do Antigo Testamento, do livro do Êxodo, em que o Senhor faz a aliança com a nação através de Moisés. Mas chegados ao Novo Testamento, no livro de Hebreus, o que nós notamos no capítulo 8 e no capítulo 9 é que há uma referência a estes textos. E o autor de Hebreus fala assim, porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, portanto, ele está-se a referir a este texto de Jeremias, e tendo na sua memória a aliança que o Senhor estabeleceu com Moisés, com a nação, melhor dizendo, através de Moisés, se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Ou seja, temos aquela questão dos três elementos de uma aliança, uma das partes que vai fazer um acordo com a outra parte, e temos a terceira, que é o documento, e esta primeira aliança tinha um lado frágil. Obviamente o lado de Deus não é, o Senhor está a fazer uma aliança com o seu povo e o Senhor não falha. A própria lei, e Paulo deixa claro, diz que a lei é boa, o problema não é na lei, o problema está no lado humano que não consegue manter essa aliança. Portanto, uma aliança que Deus faça com a humanidade apenas vai correr mal porque o ser humano não consegue cumprir essa parte da aliança. E o autor de Hebreus, continuando a discorrer sobre este tema, quando chega ao versículo 15, não temos tempo para ler todo este texto, ele diz, então, acerca de Jesus, que ele é o mediador de uma nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia havido sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Então, há um novo mediador. Se tínhamos em Moisés um antigo mediador, nós agora temos um novo mediador, que é Jesus. E o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, ele estabelece esta ligação logo no princípio, afirmando que é o livro da genealogia de Jesus. Quem é este Jesus? É filho de Davi, portanto está aqui feita a ligação na área do conceito de reino, mas também de Abraão, ou seja, é um reino que não vai ficar restringido à casa de Israel ou à casa de Judá, mas em ti serão benditas todas as famílias da terra, têm agora todas as condições para acontecer de uma forma mais plena e abrangente. Ainda que de alguma forma já tivesse sido acontecido, e vemos expressões disso de outras famílias da terra serem abençoadas na descendência de Abraão, mas agora sim de uma forma mais plena através da pessoa do Senhor Jesus.
Ainda no Evangelho de Mateus, o Senhor então fala com José e diz que Maria irá dar à luz e ele vai pôr um nome que é Jesus. De facto, o nome Jesus significa Jeová ou Yahvé salva, e é o mesmo nome que Josué. Talvez para nós seria um pouco estranho se passássemos a dizer Josué, ou se nós disséssemos que Jesus conquistou a terra de Canaã, ainda dando seguimento a Moisés, mas é o mesmo nome, apenas um que nos chega pela tradução do hebraico, o outro que nos chega pela tradução do texto grego, mas ali é que salvará o povo dos seus pecados. Então, a promessa feita em Gênesis 3,15, finalmente agora tem todas as condições para ser cumprida também, porque aquele que irá salvar o povo dos seus pecados, ou seja, aquilo que aconteceu em Gênesis 3, a queda do homem, pode agora ser redimida, porque isso é aquilo que o Senhor Jesus vai fazer, trazer perdão à humanidade caída. Queria dar mais uma pausa aqui para alguma pergunta, se alguém tiver. Alguma questão? Olhando agora, então, para o Evangelho de João, seria bom se nós pudéssemos dar um olhar para os primeiros 18 versículos do Evangelho de João. Podemos chamar-lhe um prólogo, mas é um texto extremamente importante e eu estou bastante tentado a ler, eu vou tentar ler, não muito rápido para podermos compreender, mas vou ler estes primeiros 18 versículos. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo o homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Eu queria dizer algumas considerações breves sobre este prólogo de João, neste sentido também de plano de redenção e também para fazermos ligações para apresentar a mensagem do Evangelho. Então, João iniciou o seu Evangelho com algumas afirmações. Deus criou tudo pela palavra. Temos isso no versículo 1, no versículo 3, desculpem, de Gênesis, disse Deus, haja luz, também é mencionado no Salmo 33, 6, depois também no Salmo 107, a palavra de Deus cura, a palavra do Senhor vinha através dos profetas naquela expressão, assim diz o Senhor, e a palavra, então nós lemos aqui em João que esta palavra estava e era Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. É desta forma que João inicia o seu Evangelho, fazendo estas ligações, tendo em nota que o início, no princípio, é precisamente a mesma expressão que Gênesis 1:1 também, no princípio. E esta ligação que temos de quem é Jesus, sendo ele o próprio Deus, portanto, sendo este Verbo Deus, o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, Jesus também, ele exprime isso.
E quando nós olhamos para João 5:58, o Senhor Jesus afirma que ele é o eu sou, e isso traz à memória o texto de Êxodo 3:14, quando o Senhor fala com Moisés e diz assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Então, a ideia de que Jesus não é alguém fora de Deus, mas que ele é Deus tornado humano. Também, discorrendo agora aqui, olhando para estes versículos a seguir do capítulo 1 de João, todas as coisas foram criadas pela palavra, diz o versículo 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, portanto, nós já tínhamos visto que somos criados por Deus em Gênesis, agora percebemos que nós e tudo que nós conhecemos é criado por este verbo. Luz e vida é o verbo que dá. Nós lemos em Gênesis que o Senhor deu vida ao homem, agora percebemos que vida e luz, a questão da luz criada por Deus em Gênesis 3, agora Deus é que nos dá a luz e começamos aqui a ter algumas noções que a vida não é necessariamente só biológica, ou a luz que é uma luz física, de fotões, mas que é algo mais, é discernir quem o Senhor é. E este verbo também traz uma situação que produz algum confronto. Diz o versículo 10 que nem todos o receberam. Veio para que era seu e o seu não o conheceram, não o receberam. Por outro lado, há outros que o recebem, e a esses dá o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, Cristo, estas promessas do Antigo Testamento, elas de tal maneira se cumprem em Cristo, e Cristo vem e habita entre nós, mas quando ele está entre nós, nem todos reagem, digamos assim, da mesma forma. Há aqueles que rejeitam, que não conhecem, que não recebem, mas por outro lado, há aqueles que recebem, e esses têm alguma coisa fantástica a acontecer nas suas vidas, esses passam a serem feitos filhos de Deus. E isso não é pela vontade humana, diz o versículo 13, mas pela vontade de Deus. De novo vemos aqui este conceito de soberania divina a atuar. E o fim destes versículos, ele vai trazer alguns temas extremamente interessantes relacionados com o livro do Êxodo. Por exemplo, o versículo 14, nós lemos assim que João agora torna mais claro quem será este verbo, digamos assim. O verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória como do unigênito do Pai. A palavra que nós temos aqui na nossa língua por habitar, de facto, se fôssemos fazer uma tradução assim muito literal, num português que ficaria horrível e não existe, iria ser como que ele tabernaculou, ou seja, isto está a trazer à memória a imagem de Deus no meio do seu povo, no deserto, no período do tabernáculo, ou se quisermos, posteriormente, quando estão instalados na terra, através do templo. Ou seja, o local de encontro, que também era chamado a tenda do encontro, o local de encontro agora entre Deus e o homem, não é um espaço geográfico, não são as instalações de uma igreja ou um determinado solo sagrado, mas próprio Deus tornado homem. Cristo Jesus é o local onde Deus e o homem se encontram. É em Cristo onde esta união acontece. Daí que Paulo diz também, em Cristo tudo está reconciliado. E este é o local de encontro. Se nós vemos Babel, na Torre de Babel, o homem construiu uma torre para se encontrar com os deuses. E a forma não é essa do homem arranjar local para se encontrar com Deus. O próprio Deus se torna o homem. E o local de encontro entre mim e Deus é na pessoa de Cristo Jesus. E basicamente é isso que esta imagem que João está aqui a querer transmitir. Nós podemos estar unidos com Deus através da pessoa de Jesus Cristo. Ele habitou entre nós, tem aquela imagem de tabernáculo. Mas também a ideia de glória. O João diz que então nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Isto traz outra vez à memória passagens do Êxodo. O Senhor Moisés pede ao Senhor, aliás, rogo-te que me mostres a tua glória. É isso que ele queria ver. E Jesus realmente é manifestação dessa glória de Deus. Se nós lemos um comentário que João deixa no primeiro sinal que Jesus faz nas bodas de Caná, o capítulo 2, e o versículo 11, nós lemos assim:
o versículo 11, com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Da mesma maneira que também, chegados ao capítulo 12, o Senhor Jesus diz, com a ideia da cruz, de que ele vai morrer, que agora é a hora de ser glorificado. A ideia de glória não é apenas um momento de triunfo em que as coisas estão bonitas e belas. A cruz, que é um momento doloroso de sofrimento, é também um momento em que o Senhor está a revelar a glória de Deus. E isto, por causa da nossa salvação, nós podemos ter paz com Deus. Então, a glória, aquilo que o Moisés queria ver, é transmitida através de Jesus. João continua dizendo depois neste versículo 14, ainda do capítulo 1, esteve entre nós, então cheio de graça e de verdade. Não sei se recordam, mas lemos um texto em Êxodo 34:6, em que o Senhor proclamou quem ele era a Moisés. E ele usou estas expressões, que ele é o Senhor, Deus grande, compassivo, grande em misericórdia e em fidelidade. E João agora pega nestes dois termos, se no Antigo Testamento, ali em Êxodo, nós temos misericórdia e fidelidade. De facto, misericórdia transmite e traduz plenamente a ideia de graça, porque está-se a ser misericordioso, a manifestação da graça, e fidelidade com a ideia de ser verdade, aquele que é fiel, aquele em quem se pode confiar, que é verdadeiro. E João, porque é a tradução que a própria Septuaginta faz dos termos no Antigo Testamento, ele então usa a expressão traduzida por graça e verdade. Então esta graça e verdade, esta característica de Deus que ele proclamou a Moisés, elas estão também presentes aqui na descrição que João faz no seu Evangelho. E depois também no versículo 16, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Esta expressão graça sobre graça, ela por vezes pode trazer um pouco de difícil compreensão o que significa, mas olhando para o contexto que João está-se a referir de termos relacionados com o Êxodo, quando o Senhor faz a aliança com Israel e dá a lei, de facto, é graça de Deus que está ali a ser manifesta ao entregar a lei. Nós vemos ali graça, logo a seguir eles quebraram a aliança e pela sua graça o Senhor mandou de novo Moisés escrever outras tábuas. Então, a própria entrega da lei é graça de Deus. E o que nós temos agora na manifestação de Jesus é graça sobre graça. Se houve manifestação de graça divina, dando o Senhor a lei à nação para que eles vivessem de forma correta diante do Senhor, eles não conseguiram. Agora Deus manifesta a sua graça de uma forma superior, ainda mais excelente, digamos assim, através da pessoa de Jesus. Se houver graça do Senhor ao entregar a sua palavra ao seu povo numa caverna através de Moisés, agora há graça, abundante graça, quando o Senhor agora nos entrega o seu próprio Filho na cruz, e isto através de Jesus. Então, estes temas são repetidos. Por fim, nós temos o versículo 18, que ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. E de novo aqui nós temos uma imagem que vai para o Êxodo. Moisés queria ver o Senhor, e o Senhor disse-lhe, nenhum homem pode viver a minha face e voltará a viver. Pois nós agora podemos ver Deus. Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. E basicamente, e com isto eu vou concluir, o local para eu me encontrar com Deus é na pessoa de Cristo Jesus. Ele é aquele tabernáculo, digamos assim, ele esteve entre nós e está presente, é nele que somos unidos com Cristo. E também ele é a expressão verdadeira, a imagem do Deus invisível. Por isso, se eu quero ver Jesus, se eu quero ver Deus, para quem eu tenho que olhar é para Jesus. E o nosso relacionamento com Deus sempre é através de Jesus. E em Cristo
Portanto, verdadeiramente homem, também plenamente Deus. Em Cristo nós temos também aí o nosso representante. E agora há uma aliança que é válida, porque o lado humano tem um representante que não falha, que é verdadeiro, que é fiel, que tem todas as características de Deus. Por isso, essa nova aliança é perfeitamente segura, eterna, duradoura, e nela nós estamos, e através de Jesus nós estamos unidos com Deus e temos paz com Deus. Eu termino aqui. Obrigado, Paulo. Portanto, conseguimos ver, através realmente da palavra, formas de diversas maneiras podemos expor o plano da redenção, mas além de ouvirmos a palavra, nós temos sempre aqui uma oportunidade mais prática, com alguns testemunhos, onde vamos, ao longo destas aulas, convidando pessoas que estão realmente como obreiros, que estão realmente a tempo inteiro, para poder também partilhar um bocadinho do seu ministério e apresentarem testemunhos de situações onde puderam partilhar o plano da redenção. Portanto, connosco temos o nosso irmão Pedro Lopes. Portanto, eu pedi ao nosso irmão se pudesse então partilhar um bocadinho desta sua experiência, do plano da redenção posta em prática no seu ministério. Olá, boa noite. Conseguem me ouvir? Façam só... Ok. Então quero agradecer esta oportunidade para dar o meu testemunho e também partilhar um pouco do que tem sido a minha experiência. Nós, na Gafanha, temos tido um trabalho já desde o final de 2018, onde estamos num processo de revitalização da igreja em São Jacinto. E eu vou focar mais nesse trabalho do que propriamente até aqui na Gafanha, se bem que as culturas são muito idênticas, mas optei por fazer assim. Nós lá em São Jacinto, é uma comunidade muito pequena, uma freguesia minúscula, acho que nos últimos censos tem 700 pessoas, se calhar nem isso tem mesmo na realidade. É uma cultura muito pequena, muito católica, não praticante, ou seja, é uma cultura moralista descomprometida, porque tem um sistema moral, tem um sistema religioso, mas é aquilo que eles chamam e que as pessoas chamam de sou católico não praticante. E é aquilo que acontece em São Jacinto e em muitas zonas do país, onde as pessoas nem sequer à Igreja Católica vão, salvo em dias de festa, em dias de especiais, específicos. Esta é algo de cultura que nós temos que entender se queremos partilhar o Evangelho. Também é uma cultura que está muito ligada à bruxaria, ao espiritismo. As pessoas com quem eu tenho falado, e tenho falado com algumas, todas elas todas não, estou a exagerar, mas muitas revelaram que em um momento ou outro ou foram a uma sessão espírita ou foram pedir um trabalho a uma senhora qualquer. Então é um problema daquela região, daquela terra. E há uma devoção ignorante à sua santa padroeira, a Senhora das Areias, onde as pessoas nem entendem aquilo que estão a fazer, mas é a tradição que as manda fazer assim. Elas fazem num sentido religioso, de querer conseguir alguma coisa. É uma cultura um pouco pobre, tendencialmente pobre. Não, tem lá muitas pessoas que vivem bem, são pessoas reformadas, estiveram no estrangeiro, mas a gema da população são pessoas de classe baixa, uma cultura empobrecida, e sobre isso eu já vou falar um pouco mais acerca do trabalho que a gente está a pensar realizar. Agora, como é que eu compartilho o Evangelho com aquelas pessoas, tendo em conta aquilo que temos vindo a falar, né, sobre o plano da redenção, pensando nos grandes temas da Bíblia? O Evangelho de Mateus, ele é muito bom e útil pelos temas que ele levanta,
para compartilhar o Evangelho naquele contexto específico. Há certos temas em Mateus que eu uso e tendo a usar para compartilhar o Evangelho. Por exemplo, que a encarnação de Jesus é uma encarnação católica. O que é que eu quero dizer com isto? É uma encarnação que é para todos, e isto é bom para nós, é uma boa notícia. A encarnação de Jesus, Deus feito carne, não é algo para um povo específico, mas é para todos. E isso está no Evangelho de Mateus, claro, logo com a vinda dos magos. É um assunto que Mateus levanta, que o Messias não veio somente para os judeus, mas veio para judeus e gentios. E aplicando isso à pessoa, é uma boa notícia para ela. Há salvação para ela, porque o Messias também veio para a salvar. Também outro assunto que nós podemos usar, eu parti do pensamento de quais são os temas que Mateus levanta que nós podemos usar para a nossa evangelização. Por exemplo, Jesus veio para questionar a tradição, veio para pôr em causa e questionar a religião estabelecida e mostrar como ela era defeituosa, rígida e que tinha abandonado a piedade. E isso foi realidade com os judeus e a realidade hoje. As pessoas hoje têm uma religião, não têm um caminho com Deus, não têm uma relação com Deus, não têm intimidade com Deus, mas têm uma religião diante da qual elas seguem. E quando Cristo vem, ele vem para questionar exatamente a religião estabelecida pelo homem e vem confrontar os seus erros e os seus desvios. Também Mateus levanta a questão de que o caminhar com Deus não é somente uma questão exterior, mas uma questão mais até do coração, do interior, e isso é claramente visto pelo Sermão do Monte, em Mateus 5-7. Não é suficiente nós termos uma série de procedimentos, isso não nos garante nada, porque aquele que verdadeiramente segue a Cristo, esse tem uma transformação do coração e não uma acomodação ou uma conformação com certos procedimentos e atitudes. Também falar que a salvação é pela livre graça, não é por uma atitude e uma vida moralista, cheia de regras, rituais, procedimentos, condutas, mas se Deus nos salva, não é porque nós fizemos nada, mas é pela livre graça de Deus. E também, e este creio que é um ponto importante, é termos a sensibilidade para, diante de cada pessoa que tem problemas diferentes, mostrar-lhe que o Evangelho tem poder para restaurar essas áreas. Certamente há pessoas que têm problemas familiares, há pessoas que têm problemas com vícios, há pessoas que têm problemas com a área sexual, há pessoas que têm problemas com depressão e nós, sabiamente e pela direção do Espírito, devemos, ao compartilhar o Evangelho, chegar a esse ponto e sermos sábios, procurar o que é que o Evangelho responde na vida daquela pessoa. Claramente, ninguém está aqui a negar que o primeiro ponto e o fundamental é que é a necessidade de todos, que todos são pecadores e precisam de Jesus Cristo. Mas depois as pessoas precisam, eu creio que as pessoas precisam de entender que Cristo tem resposta para o seu problema específico. Problemas na família, há restauração em Cristo. Problemas de identidade, problemas de autoestima, problemas de depressivos. Em todas essas coisas nós podemos apresentar Cristo como aquele que vem para restaurar essas coisas que foram perdidas. E agora, tinha aqui mais, mas não vou estar a falar. Em relação a São Jacinto, nós, desde março, falei com a Junta de Freguesia para um projeto social, porque comecei a perceber, e está aqui um homem que é natural de São Jacinto, o irmão Paulo, ele que me corrija se eu estiver errado,
Mas a análise que eu fiz foi que muitas das pessoas vivem numa situação de pobreza, não por falta de recursos ou dinheiro, mas por má administração do seu próprio dinheiro. E com isto em mente, eu falei com o Presidente da Junta e propus-lhe desenvolvermos um projeto de formação de literacia financeira doméstica. Qual é o objetivo inicial, né? O objetivo da formação é ajudar as pessoas a controlarem o seu dinheiro, a gastarem o seu dinheiro bem e a desenvolverem uma mentalidade de poupança, de economia de boa mordomia para com o seu dinheiro. A ideia foi bem recebida, o Presidente da Junta pôs-me em contacto com a psicóloga lá do Espaço Social, com a assistente social também. Os três desenvolvemos o projeto, foi tudo aprovado e, a certa altura, por causa de problemas da Junta, não pudemos continuar com esse projeto, porque as duas pessoas foram-se embora. Então agora tive que esperar pelas eleições para saber se era o mesmo presidente ou não que ia ficar. E então agora, que já sabemos que foi, já vou entrar em contacto novamente com a psicóloga de lá, que está agora lá a trabalhar, para então darmos seguimento a este projeto, que tem como objetivos, primeiro para nós e para mim, aumentar a rede de contactos, né? Conhecer melhor a própria cultura familiar das pessoas de lá, também criar oportunidades de pregação do Evangelho, porque a ajuda social não pode ser um fim em si mesmo, porque senão não faria diferença eu ou uma instituição qualquer, a igreja ou uma instituição qualquer, mas o foco tem que ser criar oportunidades, contactos, para quê? Para podermos proclamar o Evangelho, chegar ao verdadeiro problema das pessoas, que é a sua salvação ou a sua condenação. Também, num certo sentido, melhorar a qualidade de vida das pessoas, das famílias de lá, e testemunhar com isso como Deus tem importância em todas as áreas da nossa vida, como até na vida financeira, Deus, ou o Senhor, com a sua palavra, pode ajudar-nos a viver uma vida melhor, sendo mais equilibrados na gestão das nossas finanças. Este foi um problema que nós detectámos lá, e o irmão Paulo que pode confirmar ou não, mas pelo menos é o problema de lá agora, e que eu vejo, e que queremos ser um meio para estabelecer contacto. É uma comunidade muito fechada, muito envergonhada, que aceita bem que lhe falemos do Evangelho, mas depois não tem a coragem de dar o passo e assumir entrar numa igreja evangélica, por exemplo. Ou ter algum estudo em casa, não quer essa associação, porque como são pessoas muito conhecidas, uma freguesia muito pequenina, começam logo a acusar, andas nos evangélicos, ou nos protestantes e tal, e as pessoas, infelizmente, são condenadas pela vergonha que têm, ou serão condenadas pela vergonha que tiveram de seguir a Cristo, e foram forçadas a restringir-se, a coibir-se de caminhar na fé por causa da vergonha dos outros. Isto é algo triste com que nós oramos, pelo qual nós oramos, que o Senhor nos continue a dar a firmeza e a ousadia para proclamar o Evangelho ali, naquele lugar. Se há alguma questão que queiram colocar. Não sei se eventualmente tens alguma história de sucesso em que possas partilhar real, que falastes destes métodos, que falastes com alguém, que alguém que se tenha convertido, algum exemplo assim desta forma prática, não sei se te recordas de algum. Bem, é assim, deixa-me corrigir, de sucesso são todos, né? A partir do momento que a gente prega o Evangelho é sempre um caso de sucesso, cheiro de vida para aqueles que aceitam e cheiro de morte para aqueles que rejeitam. Mas somos sempre o bom cheiro de Cristo quando pregamos o Evangelho. Temos de dar um cuidado para não fazer casos de sucesso quando há salvação. Caso de sucesso é a gente pregar o Evangelho. Agora, se há fruto disso, dessa pregação, até ver, não. Tem havido algumas pessoas que vão à igreja, estão um tempo, depois acabam. A pandemia deu-nos uma machadada muito grande, porque tínhamos algumas pessoas já com uma certa regularidade, e depois com a interrupção dos cultos elas
esmoreceram, apesar do meu esforço para as acompanhar, mesmo durante a pandemia, acabámos por perder algumas pessoas. Não temos propriamente um caso de sucesso nesses termos que estás a dizer de conversão ainda, mas oramos por eles. Agora, que procuramos pregar o Evangelho à mesma, pregamos sempre, independentemente agora dos frutos. Okay. Temos aqui uma pergunta. Obrigado, Pedro. Vamos orar realmente por São Jacinto, orar realmente pelo ministério também do Pedro Lopes, pela sua família também. E temos aqui uma pergunta para o Paulo, que diz: o que significa que a graça veio por Cristo? Significa que antes de Cristo a salvação não era pela graça? Ok. Obrigado, é uma boa pergunta e às vezes quase que fica essa ideia que havia dois sistemas do homem ser salvo. Havia um antigo sistema que era através do cumprimento da lei, pelas obras, portanto, o povo de Israel fazia todos os preceitos da lei, nesse sentido seriam salvos dessa forma, e agora no Novo Testamento, então, houve uma mudança e somos salvos pela graça. Isso pode ocorrer, mas é um equívoco, pelo contrário. Sempre a questão da graça e da fé foram a base daquilo que Deus espera no relacionamento entre ele e o homem. Paulo, quando ele sai na sua primeira viagem missionária em Atos 13, ele passa por algumas regiões e depois chega à Antioquia da Psídia, e ele chega ali e vai pregar à sinagoga. E quando ele fala na sinagoga, em Atos 13, 39, ele afirma que eles não puderam ser justificados pela lei de Moisés. Estou a ler de cor, deixa-me ir lá, Atos, capítulo 13, versículo 39. Portanto, é um longo discurso que Paulo faz e chega ali, em jeito de conclusão, já no fim, no versículo 38, tomais, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste. Portanto, Paulo faz uma explanação, ele conta esta história da redenção de facto, aliás, onde notar a mensagem do Evangelho baseada toda no Antigo Testamento aparece inúmeras vezes no livro de Atos. Então, através deste, que é Jesus, há remissão dos pecados e por intermédio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Então, logo ali, digamos que a sua primeira mensagem, assim, que temos de registro de Paulo, ele afirma que aquelas pessoas, judeus da sinagoga que o ouviam, não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Logo depois deste período, pensa-se então que Paulo escreveu essa carta aos Gálatas, porque nós estamos agora a entrar aqui em Guimarães no capítulo 15, que é quando ele retorna à igreja de Antioquia e faz a sua prestação de contas, o seu relatório. E ele ali chegado, ele tem que explicar esta questão dos judeus, dos gentios, aliás, serem aceitos, e então há uma carta que pensa que foi escrita nesse período, que é a carta aos Gálatas. E aos Gálatas, Paulo volta a mencionar estes temas e diz em 2,16, o homem não é justificado pelas obras da lei. No versículo 11 do capítulo 3, ninguém é justificado pelas obras da lei, e no mesmo versículo afirma que o justo viverá pela fé, citando também o Antigo Testamento, ou seja, o princípio da salvação pela fé não surge como novidade no Novo Testamento. Isso é um equívoco. O princípio da justificação pela fé e do homem pela fé viver já está nos profetas do Antigo Testamento e já está também ali em Abraão. Depois em Romanos, em que Paulo desenvolve muito mais de forma extensa a sua teologia, ele volta a dizer em Romanos 3,20, ninguém será justificado pelas obras da lei. Apesar da lei ser a dádiva da lei ser uma manifestação da graça de Deus, porque a forma do Senhor lidar com o seu povo, estar entre o seu povo, mostrar a sua glória também ao seu povo e a sua grandeza a outras nações, e haver graça na própria lei, porque aquele que cometia pecado, havia uma forma de evitar que ele fosse morto, sendo substituído pelo sacrifício do animal, até o próprio dia de expiação, é uma própria manifestação da graça divina para que a própria nação não fosse destruída, não é? Mas a lei por si própria, ela não contempla graça. Creio que até foi há pouco o Pedro ao falar que disse que a lei era dura ou algo assim, que usaste a expressão.
não sei se estou a citar bem ou não, mas a lei como que é rígida, a lei é dura, e a ideia de que no Antigo Testamento as pessoas eram salvas pelas obras, ou salvas pela lei, ou que no futuro o ser humano seja salvo pelas obras da lei ou pelo seu desempenho, isso nunca consta nas páginas das Escrituras. Quando diz que a graça veio por Jesus, esta manifestação plena da graça divina, ou seja, quem vivia no Antigo Testamento deveria perceber que o Senhor tinha falado que haveria alguém que iria esmagar a cabeça da serpente. Não é cumprir as obras da lei que isso acontece. Alguém viria reinar eternamente. Não era Davi, esse rei da promessa, nem tampouco Salomão, um dos seus descendentes. E as pessoas, ao fazerem todo aquele sistema sacrificial, sim, estariam a cumprir a lei, mas o que as salvaria não seria essa obediência à lei. Chegados ao livro dos profetas, o Senhor chega até ao ponto de dizer: tomara que houvesse quem feche as tuas portas. Ou seja, eles levavam o cego e o coxo, e o Senhor rejeita isso. Ele diz: tomara que fechassem as tuas portas. Ou seja, toda essa prática religiosa que vocês estão a fazer e pensam que está a ser muito boa, quase que Deus está a dizer: está-me a dar voltas ao estômago. Deixem a vossa religiosidade e vejam antes o que é, saibam antes o que é misericórdia, o que é ser compassivo com o outro. Deixem essa questão de orgulho da religiosidade. E o Senhor de facto traz essa mensagem. E no outro lugar ele diz: o que é que Deus espera de ti, ó homem? Senão que ames a justiça e andes humildemente com o teu Deus. Então essa questão ainda hoje nós podemos pensar, claro que há coisas que não devemos fazer, mas não devemos pensar que não é por causa de eu não fazer coisas que eu herdo da vida eterna. Eu posso não fazer umas coisas, mas infelizmente vou fazer outras. Então a ideia de que graça veio em Jesus não é que antes havia um outro sistema. É que na pessoa de Cristo toda a plenitude está ali presente. Toda a graça divina está agora exposta de uma forma plena. E todos têm acesso, tanto no passado, presente como no futuro, através desta manifestação da graça de Deus. Quando Paulo fala realmente que o justo virá para a fé, ele está a citar o Velho Testamento, portanto, ele está a citar Abacuque 2,4. Portanto, nós verificamos já que é no Velho Testamento que fala realmente que o justo viverá também pela fé. Não sei se Ruth foi respondida à pergunta. Sim. Não sei se mais alguém tem alguma pergunta adicional. Portanto, vejo realmente um habitual silêncio, está tudo esclarecido. E antes de passarmos eventualmente para as nossas habituais saudações finais e eventualmente alguns anúncios, vamos só então terminar com uma palavra de oração.